E como foi esse processo para você de, no começo, se sentir inseguro para se comunicar na Libras, até o momento atual em que você consegue se comunicar de forma clara e com confiança? Eu não sei se eu sou muito parâmetro para isso, sabe? Porque tem 21 anos já que eu tô no caminho da Libras, né? Mais de 21 anos. E eu demorei mais de 8 anos para me tornar fluente na Libras. Então, esses 8 anos iniciais, eu passei por várias fases, né? Então, os primeiros 6 meses, o primeiro cursinho de Libras que eu fiz, eu achava que eu ia aprender ali os sinais e pronto, acabou, e era isso, eu ia conseguir comunicar com os surdos. E aí depois eu descobri que não funcionava assim. Eu fui contar uma piada para o surdo um dia, de uma cena real que tinha acontecido, e eu não conseguia contar o final da piada, entende? E aí eu terminei de contar e tal, com muito esforço, e aí a intérprete que estava lá nesse dia, do último dia do cursinho de Libras, o surdo virou para ela e falou assim, não entendi nada, sabe? E aí ela foi contar de novo a piada para ele. E aí deixou só o desfecho para eu contar. E o desfecho eu não sabia, e aí não resolveu nada. Foi muito frustrante para mim esse dia, sabe? Porque, poxa, eu achava que eu ia terminar o cursinho de Libras sabendo me comunicar com surdos, né? E aí depois, em contato com surdos no ambiente da igreja, com essa intérprete, com outros intérpretes, eu fui conversando e tal. E aí nesse processo, muitas vezes eu chegava para os surdos que estavam ali na igreja, eu queria contar alguma coisa e tal. Eu chegava lá e perguntava, eu queria eu mesmo conversar, né? E aí eu não sabia como é que eu ia montar isso tudo, aquilo que eu queria passar para o surdo. E eu ia lá e perguntava para as intérpretes, como é que diz tal sinal? E esse sinal? E tal. E elas iam me dizendo. E aí na hora que eu juntava aquilo ali numa frase, os surdos não entendiam. E aí era frustrante, porque tudo que eu ia falar para o surdo eu precisava que a intérprete falava. Mas aí, poxa, se eu aprendi Libras, eu não preciso do intérprete, né? Mas isso não funcionava. Então foram bons anos assim, bons anos. Até que chegou um ponto em que eu já estava num momento em que eu conseguia montar mais frases, eu conseguia ter uma comunicação que eu achava que estava clara, né? Por que eu digo que eu achava que estava claro? Porque teve um dia, eu já tinha feito amizade com um surdo da igreja, aí ele me chamou para ir encontrar com os amigos surdos dele, né, os amigos dele. Isso aí já tinha uns 3, 4 anos, talvez um pouco mais do que isso. E aí, no que a gente se encontrou, cheguei lá conversar com os amigos dele e tal. Eu não entendi quase nada do que eles estavam falando. Nada, quase nada. E eu lembro que eles estavam conversando sobre carro, sobre videogame, sobre essas coisas assim. E aí, de vez em quando, esse amigo meu olhava para mim assim e ele resumia o que os amigos dele estavam dizendo e contava para mim. Mas eu me senti de fora da conversa. E então eu resolvi que eu precisava de aprender Libras de verdade, que eu precisava me aprofundar na Libras. Foi aí que eu decidi que eu ia procurar um outro curso de Libras. Eu encontrei um curso numa instituição de surdos. E que eu entrei nesse outro curso de Libras, fiquei lá durante 1 ano e meio, achei que isso ia resolver o problema, né? E nisso aí já estava dando quase 5 anos e pouco, quase 6 anos que eu estava nesse processo, né? Foi um curso de Libras muito bom, foi muito importante na minha vida, era numa instituição de surdos, tanto no primeiro como no segundo eram professores surdos, e eu tinha contato com surdos, né, nesse ambiente da igreja, tinha um surdo que eu encontrava às vezes no ônibus, às vezes eu encontrava com surdos em outros lugares no centro da cidade, isso em Belo Horizonte. Mas o problema é que aquilo que realmente eu queria me comunicar com surdos não funcionava, né? Eu lembro que eu cheguei numa praça no centro de Belo Horizonte, na Praça 7, para quem conhece Belo Horizonte, lá é um ponto de encontro dos surdos, e estando lá, eu sentei num banquinho que
que tem nessa praça e fiquei observando os surdos conversarem, sabe? Mais de 6 anos tentando aprender a Libras, né? Mais de 6 anos. Tudo que falaram para mim eu fazia. Eu estudava apostila, tinha umas fitas de vídeo VHS, tem gente que nem sabe o que é isso. Imagina que é o DVD, só que o DVD de antigamente. É um negócio gigante, assim, tipo um tijolo que você colocava lá para assistir. E eu praticava bastante, eu treinava bastante, né? Eu tinha minhas anotações, eu praticava isso, eu folheava a apostila, eu revisava tudo várias vezes. Eu investia muito tempo realmente para estudar Libras. Muito, muito tempo mesmo. Mais do que o tempo que eu estava lá no cursinho, eu ficava lá praticando. E o cursinho era uma vez por semana, então... Chegou um ponto em que nesse dia na praça, eu fiquei sentado assim, os surdos, deixei eles lá e tal, nem cheguei perto. Eu fiquei sentado só observando eles conversando, né? Aí o surdo me reconheceu. E lá tava lotado de surdo. Eles fazem umas rodas assim em pé e fica todo mundo batendo papo, sabe? É muito massa, muito massa. Mas eu não tava preparado, sabe? E aí esse surdo me reconheceu do ônibus. Ele morava no meu bairro. E aí ele foi e me chamou. E no que ele me chamou, entrei na roda lá com eles. Todos os surdos olhando para mim. Eu não sei se você já teve a sensação de ter um tanto de gente olhando para você, mas para mim esse dia foi horrível. Porque ele foi e apresentou para os amigos dele, falou para eles que eu sabia Libras e tal, e pediu para eu me apresentar. Aí eu fiz meu sinal, disse que eu estava feliz, né, de estar ali com eles, mas eu não estava não, porque eu não sabia me comunicar com eles direito. E aí eu falei para eles assim: eu estou aprendendo Libras. Nossa, foi esse foi um dia muito frustrante para mim, porque na hora que eu falei eu tô aprendendo Libras ali para eles, eu lembrei de anos atrás. Minha mãe trabalhava em frente a uma loja e aí eu vi um casal na loja. E aí eu cheguei e tal. E a minha camisa era a camisa que tava o alfabeto manual da Libras. E aí eu cheguei assim perto deles, eu vi que eles eram surdos, né? Aí de repente o cara começou a falar. Aí eu vi que ele era ouvinte e a esposa dele que era surda. E aí ele falou pra mim, perguntou pra mim como é que era e tal. Isso aí foi no comecinho, né, do meu aprendizado na Libras. Essa camisa eu comprei no curso de Libras, o primeiro que eu tinha feito. E aí ele me falou assim: aquela ali é minha esposa, chega lá, cumprimenta ela e tal, disse que você estava aprendendo Libras e tal. E eu ainda tive que confirmar com ele como é que era a frase, eu estou aprendendo Libras. E eu cheguei lá para ela e falei, todo tímido, todo constrangido. Eu estava aprendendo língua de sinais. E aí agora estava eu ali, 6 anos depois, com aquele tanto de surdo, depois de ter feito 2 cursinhos de Libras, de ter contato com surdo, de ter amigo surdo, de ter devorado as apostilas de Libras, de ter assistido fita de vídeo, de ver a interpretação na igreja, e eu ali na frente daquele tanto de surdo ali na praça, dizendo para eles que eu estava aprendendo Libras. A sensação que eu tinha nesse dia era que Libras não era para mim, sabe? Por 6 anos, cara. 6 anos, sabe? É como se eu tivesse ido da primeira série até a 6ª série sem aprender nada, sabe? Eu sabia dizer que eu não sabia. Eu vejo isso até hoje. As frases que as pessoas ensinam para as pessoas se comunicar em Libras. Poxa, eu não entendi o que você falou. Repete. Eu sei pouquinho. Eu não ensino isso para os meus alunos não, sabe? Eu detesto esse tipo de frase, porque são frases que limitam você. Eu estou aprendendo Libras. É a pior frase que você pode dizer para um surdo. Eu acho que é isso, porque
Na maioria das vezes, você vai ficar dizendo isso aí por anos, igual aconteceu comigo. E isso é muito frustrante, sabe? Muito frustrante. Então, existe uma quantidade de frases da Libras que eu nunca ensino para ninguém. Essas que eu fiz aqui são algumas delas. Porque, para mim, pelo menos, doeu muito ter passado tantos anos me esforçando como eu me esforçava, muito mesmo. Eu chegava em casa da escola, eu estava concluindo o ensino médio nessa época. Não, eu estava fazendo ensino médio. Estava concluindo o ensino médio já nessa época. Não tinha concluído... eu tinha concluído o ensino médio... Não sei se já tinha entrado na faculdade, se eu estava entrando na faculdade. Alguma coisa assim. Então, eu chegava em casa, a minha diversão, o meu passatempo, o meu hobby, o meu trabalho em casa era pegar a apostila de Libras e estudar. Entende? E estudar. Nessa época eu já tinha videocassete em casa, eu pegava essa fita, eu colocava lá, eu assistia várias vezes. E não funcionava, sabe? Não funcionava. Então, depois de um tempo disso aí, eu ainda pratiquei bastante, refleti mais, revisei mais os aprendizados. Esse dia aí na praça, eu terminei essa conversa aí com o Sul, terminei a conversa assim, né? Eu só falei para eles que eu estava aprendendo ainda. Fiquei lá parado, eles olhando para mim assim, eu sem saber o que eu fazia. Os sinais parecia que todos tinham sumido da minha cabeça. Eu sabia muitos sinais já, mas parecia que tudo tinha sumido da minha cabeça. E aí eles começaram a conversar de novo entre si e tal. E eu me senti isolado, eu me senti de fora da conversa. Foi uma sensação horrível. Foi muito frustrante para mim. Eu me senti assim, em nada, sabe? Totalmente incapaz de ter a comunicação com surdos. E sem saber se algum dia eu ia conseguir aprender. Eu queria muito, sabe? Mas já tinha 6 anos, né? 6 anos. E aí passou um tempo, né, disso aí, eu busquei praticar mais, eu fui em congressos que começaram a surgir na época, eu fui em retiro com surdos, eu fui em muita coisa, descobri algumas coisas nesse processo, eu descobri que, de alguma forma, a minha comunicação não estava em Libras, aquilo que eu fazia estava na ordem gramatical do português, e isso acabou fazendo com que a minha comunicação, os surdos não me entendiam, entendeu? E aí eles sinalizavam, eu também não entendia, porque o que eu estava fazendo não era Libras, era português sinalizado. E eu descobri isso participando num congresso, uma palestrante lá explicou a diferença, eu descobri isso, mas eu não sabia como é que eu ia consertar isso, né? E eu descobri que os surdos se comunicavam comigo, como ouvinte, de um jeito diferente do que eles se comunicavam entre eles. Por quê? Porque o que o surdo quer é se comunicar. E se ele sabe que você não sabe direito, ou sabe que você é ouvinte, ele já tentou se comunicar com tantos ouvintes na vida dele e não conseguiu, que quando ele vai se comunicar com o ouvinte, ele abaixa o nível linguístico. Só que quando ele faz isso de forma assim, inconsciente, acaba fazendo com que nós ouvintes aprendamos de forma limitada. Entendeu? É igual um norte-americano. Se o norte-americano à sua frente agora, você vai se comunicar, aquele inglês que você aprendeu da escola não serve de quase nada. Quase nada. Não conheço ninguém que tenha ficado fluente em inglês depois desses quase 11 anos estudando inglês na escola, né? 8, 11 anos, depende da escola e tal. Então, a comunicação com o norte-americano não vai funcionar. Ele vai tentar falar português com a gente vai diminuir o nosso nível de fala do português para ver se consegue comunicar, pelo menos dizer onde é um banheiro, mas isso aí é uma comunicação muito superficial. E é frustrante, sabe? É frustrante. Mas aí o tempo passou, eu já tinha buscado outras formas de conseguir me comunicar, já tinha estudado mais, já tinha aprofundado mais, já tinha corrigido alguns dos meus erros, eu tinha parado de fazer essas anotações que não funcionavam. E aí depois,
no momento em que eu já me sentia assim, mais confiante, eu comecei a trabalhar como intérprete de Libras. E aí eu interpretava para um grupo de adolescentes surdos. Eu não tinha que conversar com eles, eu só tinha que interpretar. E depois disso aí ainda, foram experiências diferentes, né? Quando eu fui coordenar os surdos, 55 funcionários surdos, lá de novo eu tive um choque muito grande cultural com os surdos, porque lá eu estava com os surdos o dia todo, né? Começava 8 horas da manhã o meu trabalho até 5h48 da tarde. Então, lá eu estava o dia todo com os surdos. Aí lá eu descobri que eu não era fluente na Libras. E isso aí já tinha quase 7 anos, né? Então, aí nisso aí foi mais um ano, quase 2 anos, para eu buscar entender o que estava acontecendo e tal. E aí eu descobri, nesse processo, eu descobri que o que eu tinha aprendido nos cursinhos de Libras definitivamente não era a forma como os surdos se comunicam no dia a dia. Então, eu não vou falar que foi perda de tempo, sabe? Mas, infelizmente, tudo isso aí atrasou o meu desenvolvimento, né? E isso gerou uma angústia muito grande em mim, porque eu queria ter essa confiança, eu não conhecia o caminho da Libras, foi através desses surdos que eu coordenava, que eu fui descobrindo que existia o caminho da Libras e que eu não estava no caminho da Libras, que eu precisava de estar no caminho da Libras para eu saber me comunicar com os surdos realmente. E aí, nesse processo de desaprender o que eu tinha aprendido errado, aprender da forma correta, sozinho, sem ter ninguém para me orientar, observando os surdos. Nessa época eu estava namorando a Raquel também, então eu observava muito o que ela me sinalizava, como ela sinalizava, e eu fui me libertando do português sinalizado, fui passando a pensar em Libras de fato, e aí chegou um momento em que eu percebi que eu conseguia me comunicar com os surdos, e que aquilo que eu sinalizava eles entendiam, e que aquilo que os surdos sinalizavam para mim eu entendia, sem ficar na minha cabeça fazendo tradução mental. Então, embora eu tenha passado por todo esse processo, todo esse sofrimento, muitas vezes ter me sentido assim com vergonha na frente dos surdos, porque eu queria ajudar, mas eu não conseguia. A comunicação não era clara o suficiente, várias e várias vezes. Então, o meu processo, até eu realmente me sentir confiante para me comunicar com os surdos, como eu realmente gostaria, como eu sentia que eu merecia, sabe? E que os surdos mereciam também ter essa comunicação, foi um processo muito longo para mim, muito longo, porque eu estava aprendendo a Libras de um jeito que não funciona, cheio de freio de mãos, e isso acabava me travando nesse processo. Eu e a Raquel, minha esposa, que é surda, desenvolvemos vários métodos, passo a passo, que podem te guiar no seu aprendizado da Libras. Se você quer aprender a Libras essencial, ou se você quer ir direto, não, eu quero me tornar fluente em Libras mesmo. Os dois métodos vão te ajudar a se comunicar com surdos. O método Libras essencial vai te ajudar a sair do zero na sua comunicação na Libras, para você saber, em pouquíssimas semanas, se comunicar com surdos. Qualquer lugar que for que você for se comunicar, você vai ver o quão é divertido se comunicar com surdos. É muito gostoso. Se você tem pouco tempo, pode ser uma ótima forma de você começar os seus estudos da Libras também, com acompanhamento, tudo passo a passo. O método Fluente em Libras funciona também, se você está começando do zero. E ele é para as pessoas que querem realmente ter a comunicação com surdos, saber se comunicar com surdos em todos os lugares, todo quanto é tipo de situação que você quiser. É o método Fluente em Libras, e que vai te guiar a sua fluência na Libras em 8 semanas, se você quiser fazer nesse ritmo, é bem tranquilo, ou em mais tempo, você pode fazer no seu próprio ritmo também, e ele também é com acompanhamento meu, da Raquel, do nosso time da Universidade da Libras, ou mesmo os nossos programas de aprofundamento, como, por exemplo, o método Ser Intérprete, que vai te guiar do zero na área de interpretação da Libras até você se tornar intérprete de Libras, reconhecido realmente e preparado para interpretar em qualquer tipo de contexto, em qualquer tipo de situação que você vivencia aí no seu dia a dia, ou mesmo de eventuais lugares que você queira ajudar os surdos, ou mesmo trabalhar profissionalmente com surdos também. Além dos nossos programas de escrita da língua de sinais, como o método Libras Escrita Passo a Passo,
onde você vai descobrir como começar do zero. Não sabe nada, não sabe nem escrever nenhum sinal na Libras. E aí você vai descobrir como é que você escreve qualquer sinal, qualquer frase em Libras, ou mesmo textos completos em Libras. E nesse processo, eu vou te guiar de tal forma que você vai se aprofundar em 6 níveis na Libras. São níveis que vão trazer muita clareza para você. Então, mesmo que você não saiba nada na Libras, o método Libras Escrita Passo a Passo funciona para você também. E se você já é fluente, intérprete, professor ou mesmo pesquisador da Libras, ele também vai te ajudar a se aprofundar ainda mais na Libras. Então, independente do nível que você tenha na Libras, o método Libras Escrita Passo a Passo vai te ajudar a se aprofundar ainda mais na Libras. Que é o processo que aconteceu comigo e com a Raquel. Inclusive o fato da Raquel ser surda, ela se aprofundou ainda mais na Libras, seguindo o passo a passo daquilo que é aplicado nesse método também. E para você saber sobre isso tudo, você pode acessar o nosso site, universidadedalibras.com.br. Ou mesmo, aqui abaixo, tem vários links que você pode acessar. Esses links você pode falar direto com o meu time da Universidade da Libras. E se esse conteúdo aqui fez sentido para você, você aprendeu algo novo, descobriu, trouxe mais clareza para você, aperte curtir. Se você entendeu esse conteúdo, aperte curtir e deixa aqui o seu comentário, dizendo aquilo que mais chamou a sua atenção, qual que é o seu desafio, a sua dificuldade na Libras, e também aquilo que você descobriu aqui, que você falou assim, nossa, eu gostei de ter descoberto isso que eu não sabia realmente. Se inscreve aqui no canal, vai lá, badala o sininho para você ser avisado em primeiríssima mão quando nós publicarmos novos conteúdos exclusivos aqui no nosso canal. Segue a gente lá no Instagram, @universidadedalibras.com.br, porque lá você vai poder acompanhar o dia a dia meu com a minha esposa Raquel, que é surda. A gente vai estar mais próximo, você pode fazer contato conosco também por lá. Um grande abraço, sou o Madison Barreto, cofundador da Universidade da Libras.